Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em nosso canal. E olha só, a gente está hoje em uma aula inaugural, uma aula que vai apresentar o que é uma disciplina. Eu sou o professor Enio Valcárcel e vou estar conduzindo vocês por essa e pelas outras aulas que nós temos aqui no nosso canal, todas elas passando pelo Direito Penal 1, pelo Direito Penal 2 e por todas as disciplinas aí do Direito Processual Penal, que são divididos comumente nas faculdades em Direito Processual Penal 1, 2 e 3. E especificamente, hoje eu vou estar apresentando esta disciplina, que é o Direito Penal 1, que é uma disciplina introdutória ao Direito Penal e que, além de falar um pouco sobre essa teoria geral do Direito Penal, fala também sobre parte da divisão do Código Penal chamada parte geral do Código Penal, que trata aí da teoria do delito, Então nós vamos entender um pouco juntos aqui nessa aula de que trata o Direito Penal 1. Então, relembrando, meu nome é professor Enio Valcárcel e vou conduzir vocês durante essas aulas. Vamos lá? Então olha só, o que é o Direito Penal? Eu trouxe para reflexão uma frase de Rousseau, no seu livro clássico, O Contrato Social, que vocês já, se não leram, já tiveram contato. E se não leram, já aviso aqui, procurem ler, porque é um livro importantíssimo para que a gente entenda não só o direito penal, mas para que a gente entenda a importância das regras sociais que nós temos, principalmente as regras positivadas aí nos diplomas legais que nós temos. Então, olha só o que Rousseau fala. Já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre seu semelhante, então vejam, todos somos iguais, não é? Já que a força não produz direito, então já que todos somos iguais, e que não existe mais essa história de lei do mais forte, não é? Restam convenções como base de toda autoridade. Então é o que nós vamos ver um pouco na frente. Ele fala um pouco dessa guinada do direito do mais forte, ou da ideia de que existem pessoas mais especiais do que as outras, para uma ideia de todas as pessoas iguais sendo regidas pelo mesmo conjunto de leis, que são as convenções. As pessoas convencionam e, em tese, essas leis emergem dessa vontade coletiva. No nosso sistema jurídico brasileiro, por exemplo, essas leis vão emergir de um parlamento que representa ou deveria representar o povo e a vontade popular. Então ali é sintetizada a vontade popular e deveria ser assim, essa vontade popular, a base da autoridade entre os homens. Então, se um policial tem autoridade para abordar alguém, não decorre do policial ser mais forte ou ser mais especial que alguém, por exemplo, mas sim de uma convenção de que em alguns casos, olha só, uma convenção sintetizada em uma lei, por exemplo, 240 lá do Código de Processo Penal, que fala que pode ser feita abordagem pessoal, desde que, e aí vai trazer as regras dessa possibilidade. Então, assim também é no direito penal. Em que medida e de que forma que a liberdade de todos pode ser cerceada, que o direito penal nós vamos ver que é isso, tá? Para que nós tenhamos um convívio social mais harmônico. Então, cada um de nós vai doar uma parcela de nossa liberdade para que tenhamos, então, um convívio social harmônico. Então, olha só, o que vai ser, nesse sentido, o direito penal? É um manual de conduta? Sim. Condutas que não podem ser cometidas em nosso ordenamento jurídico, sob pena de uma sanção correspondente. Então, olha só, são condutas que não devem ser cometidas para o bom convívio social e quem as comete vai ter contrapartida uma sanção penal, uma punição. Então, o direito penal ele age sim através do medo, age sim através de uma coerção. Olha, não faça isso, senão eu te puno. E aí cada conduta vai ser descrita. Então é um manual do que não fazer. Ele aponta para quê? As consequências também do ato proibido. Claro, olha só, não seria suficiente
não seria suficiente falar apenas não se pode matar outrem. Claro, para a maioria das pessoas, não matar outra decorre de cláusulas da própria consciência de que isso é errado, de que isso fragiliza o convívio social, de que isso traz um medo de viver em sociedade. Mas para algumas pessoas nós temos que ter isso normatizado, tá? Nós temos que ter isso normatizado. Descreve quando alguém pode ser punido e os limites. Então, olha só, em determinada medida aponta para o Estado que monopolizou a sanção penal, falando, olha, você só pode punir uma pessoa se ela cometer tal crime. O próprio código vai falar, crime é isso, acontece nessas situações, e se uma pessoa praticar determinada conduta, ela tem uma correspondente sanção penal. Então vejam só, para cada crime há um tipo de punição, que deve ser proporcional, tá? Mas nem sempre foi assim. É um conjunto, então, que vai limitar a liberdade de todo mundo? Sim, minha, sua, de todo mundo. Então, o direito penal, ele é uma doação coletiva de parte da liberdade para que a gente possa viver harmonicamente em sociedade. Então, todos nós doamos parcela de nossa liberdade para que a gente possa viver com maior tranquilidade. E ali vai estar o direito penal. Nesse limite doado por todos nós. Então, olha só. Von Litz, que foi um grande estudioso do direito alemão, tá, da dogmática penal, ele falava, olha, o Código Penal é a carta magna do delinquente. Não protege a ordem jurídica, nem a comunidade, senão o indivíduo contra esta obrou. Então é uma proteção ao indivíduo. O indivíduo sabe os limites do que pode ou não pode cometer, e caso cometa, sabe os limites que o Estado pode intervir em sua esfera pessoal, por exemplo, aplicando uma pena. Claro, gente, olha, eu estou trazendo uma visão do início do estudo da dogmática penal. Há algumas correntes hoje que já vão mudar. Olha, ele protege sim a ordem jurídica. Mas vamos ver. Vão ter alguns estudiosos mais recentes que vão defender isso. Como polêmico, por exemplo, Gunther Jacobs, o direito penal do inimigo. Ele fala que é um funcionalista, mas de uma corrente mais extremada. Então vejam só. Mas Von Litz tinha essa ideia interessante. Então, olha só, como que a gente chegou até hoje? Hoje nós temos a força da lei. Já vivemos o tempo que era a lei do mais forte. Então, perceberam a inversão? O mais forte era a lei. Ela não era escrita, não era anterior, ninguém sabia o que ela dizia. Então, adivinha de um ato de vontade de quem tinha mais força. De quem reunia mais aliados ou quem tinha mais força bruta, ou, em algumas épocas, de quem falava que era o enviado dos céus, por exemplo, e quem iria contestar um emissário divino, não é mesmo? Então, o direito já foi isso. Hoje não. Hoje não decorre da cabeça de uma pessoa, mas decorre de uma coletividade representada em parlamentos. Então, a força hoje está na lei, e não em uma pessoa. A lei é escrita, é estrita, é anterior. Então, nós já sabemos o que podemos ou não podemos praticar. E se praticarmos uma conduta, qual que é a pena que corresponde a ela? Então, está tudo isso escrito, publicizado, e na era da informação que nós vivemos, é muito mais fácil ter acesso a isso, tá? Então, olha só, já vivemos disso aqui. A lei do mais forte. Não haviam leis escritas, não havia nem escrita. A comunicação era rudimentar e aí dependia da força. Da força. E chegamos a isso aqui, uma sociedade organizada, baseada em leis, baseada em um código que é contratualmente aceito por todos que convivem nessa sociedade, que têm acesso, também podem consultar o que pode e o que não pode ser feito, tá?
Então, olha só, o direito penal é o produto imperfeito de uma sociedade imperfeita. Eu estou invocando de novo o von Liszt, né? É o produto imperfeito de uma sociedade imperfeita. Não é a melhor forma de resolver os problemas. Mas, dentre as formas que nós temos, é a única possível. E reflita aí. Você já pensou em outra forma de resolver um problema? Por exemplo, um homicídio. O que fazer com o homicida? Perdoá-lo? E se ele vier a cometer outro crime? Então vejam, prender alguém, aplicar uma pena a alguém, não é o método perfeito, mas é o melhor método que nós temos dentre todos disponíveis, tá? Vamos ver que há correntes que falam o contrário, mas não apontam diretamente soluções. Vamos lá. Ela substitui a lei do mais forte pela força da lei. Ela busca proteger os bens mais caros da sociedade. Falei para vocês, a vida. A nossa Constituição fala que a vida é um bem fundamental. Então está lá um crime, o artigo 121, falando que quem matar outrem vai ter uma pena correspondente. Então veja, o direito penal, ele busca proteger nesse caso um bem jurídico, vida, que é um bem fundamental à nossa sociedade. E aí vai com o seu patrimônio, com o seu domicílio, com a sua incolumidade física, com a sua honra, e aí diversos bens jurídicos nessa nossa ordem vão ser protegidos. No Brasil, até bens demais. Estima-se que nós temos cerca de 1.700 tipos penais no Brasil. Vejam só, muita coisa, né? Muito bem jurídico. E lembrando, quem protege tudo não protege nada. É importantíssimo a gente pensar nisso. Vamos agora fazer um diálogo com Hobbes no seu livro Leviatã. Então eu trouxe aqui alguns fragmentos desse livro Leviatã, que também é importantíssimo para vocês lerem, tá? Um contratualista também, Thomas Hobbes, né? Com esse livro que é famosíssimo dele, tá? E ele vai tentar nos responder em um diálogo hipotético que eu fiz aqui, baseado em seu livro, sobre o direito penal. Veja só, o mundo não seria mais livre sem leis? Sem a lei penal, gente? Imagina, você poder fazer tudo, a toda hora, do jeito que você quiser. O mundo não seria mais livre sem leis? E aí ele falaria: todo homem, fora do estado do governo civil, possui a liberdade mais completa, porém estéril. Olha só, ele concorda que todo homem seria mais livre, sem leis, mas essa liberdade seria estéril, não serviria para nada. Vamos ver por quê. Por que então, Hobbes, a liberdade seria mais estéril se ela seria mais completa, né? E aí ele falaria, olha só, se devido a essa liberdade alguém pode fazer tudo o que quiser, tudo a seu arbítrio, deve, porém, pela sua liberdade, sofrer de tudo. Vejam só que interessante. No limite de uma total liberdade, um mundo que não tem leis, você pode fazer tudo. Só que como a outra pessoa pode também fazer tudo, o tudo que ela fizer pode implicar em você. E você pode também sofrer de tudo. Então veja, você pode fazer tudo em uma sociedade sem lei. Mas quem garantirá seu patrimônio, a sua vida, a sua incolumidade física? Quem garante que alguém mais forte que você não irá lhe espancar ou roubar as suas coisas? Por quê? Enfim, se não tem lei para você, não tem lei para ninguém. Então veja, nós doamos uma parcela de nossa liberdade coletivamente para que bens essenciais sejam protegidos, tanto de minha pessoa, quanto da sua, quanto de todo mundo. Olha que interessante. E vamos à última pergunta para Hobbes. E quanto da liberdade pode ser suprimida pelas leis em uma nação? Interessante, né? Então, olha só. Extremo, anarquismo, ausência de hierarquia, de leis. Sem lei você faz tudo, mas qualquer pessoa pode fazer tudo com você. Ruim, não é? Pode ser ruim. Extremo do absolutismo, a lei para tudo. George Orwell,
1984, livro excelente. Um Big Brother, você é vigiado a todo tempo. Tudo é tutelado. Você não tem liberdade nenhuma, mas é absolutamente seguro. Então vejam, são extremos. O que a gente tenta em uma sociedade é não ir ao extremo de não haver leis, nem ir ao extremo de haver lei para tudo. Então olha o que Hobbes fala. Tanta liberdade, então olha só. Tanta liberdade quanto lhe baste para viver bem tranquilamente. Então o que Hobbes fala é que o justo é que nós tenhamos tantas leis que vão suprimir a liberdade de tal sorte que permita a todos nós vivermos bem sem afetar ao outro. Então, um governo justo é um governo que não tem excesso de lei e nem insuficiência de lei. É o que Thomas Hobbes fala. Essa é a regra de ouro que, por séculos e séculos, tenta se encontrar. Qual que é o ideal entre vigilância extrema e liberdade extrema? É algum ponto no meio disso que se busca em todas as eras, tá? Vamos lá, seguindo então. Para Bittencourt, César Bittencourt, que tem uma obra maravilhosa, é um advogado do sul do Brasil. Ele tem uma obra maravilhosa de direito penal, muito boa, muito consistente, tá? E olha o que ele fala. Constitui o direito penal um recurso elementar com que conta o Estado e ao qual recorre quando necessário. Então o Estado conta com isso e recorre ao direito penal quando necessário. Para quê? Para tornar possível a convivência entre os homens. É o que Hobbes falou. Deve ser suprimida a liberdade na medida necessária para o bem viver, para o convívio harmônico entre as pessoas. Então, gente, o direito penal é isso. É uma série de normas que tutelam sim a liberdade, que restringem sim a liberdade, para proteger a sociedade, tentar trazer esse bem viver entre as pessoas. Então, o direito penal, ele vai proibir determinadas condutas, sim, ações ou omissões. Ele vai falar que se forem violadas essas regras de proibição, vão existir consequências, penas, sanções penais, tá? E para que se faz isso? Para proteger bens jurídicos que foram eleitos por uma sociedade como sendo bens jurídicos essenciais, gente. Bens jurídicos essenciais a uma sociedade. E olha só, o direito penal ao longo de nossa história. Então, aquele é o contexto. O direito penal são uma série de regras, de condutas, regras negativas que falam o que nós não podemos fazer, as respectivas sanções penais. É um direito que serve para proteger bens essenciais da nossa sociedade, então liberdade, vida, patrimônio, dignidade sexual, saúde pública e assim por diante. Só que isso é uma consolidação moderna do que é o direito penal. O direito penal, ele já foi outras coisas ao longo de nossa história. E é o que nós vamos ver, como que o direito penal se transformou ao largo de nossa história moderna. Então, olha só, o direito penal ele foi modificado à medida em que nossa sociedade se modificou também. Nós tínhamos lá, de forma bem resumida, viu, gente? Estou fazendo 3 marcos de forma bem resumida. Então, olha só, nós tínhamos sociedades primitivas em que havia vingança pessoal. Ou se você, em uma sociedade primitiva, sem leis, se sentisse violado de alguma forma, você se vingava pessoalmente, na medida que você achasse justo. Então alguém tomou sua comida, de um você matava, de outro você arrancava a mão. Então a cada um era dada a pena na medida da vontade de quem praticava essa vingança. Então a vingança pessoal, ela tinha como característica a desorganização, assim como nossas sociedades primitivas. São organizações primárias ainda, quando não inexistentes, tá? Nós tivemos também as teocracias, sociedades em que pessoas diziam ser representantes divinos na Terra,
e apropriavam-se dessa suposta representação divina para apresentar o poder. Então, olha só, nós temos sociedades como maias, astecas, em que havia sacrifícios humanos, não é? Porque o crime era considerado uma violação ao divino. E quem falava que era violação de divino é quem era quem se auto-intitulava ou quem era escolhido como porta-voz dos deuses. Então vejam só, muito difícil ter o controle sobre o que os deuses falam, sendo que só uma pessoa tinha uma ou algumas pessoas tinham esse contato, né? E aí passamos para sociedades organizadas em que começou a se ter a soberania da lei. Então quando a gente pega Roma e Grécia, nós já começamos a ter algumas leis escritas que começam a falar o que é crime, como se processa, civilizações como a egípcia também, Mesopotâmia. Então já começamos a ter um rudimento de quê? De leis escritas, para que fique mais claro como punir, quando punir e quem punir. E principalmente pelo que punir essa pessoa. Então, gente, na soberania da lei, nessa fase de organização, nós também tivemos uma evolução, uma transformação histórica. Nós inicialmente passamos de sociedades ou teocráticas ou absolutistas, tá? Em que a lei era a vontade ou do soberano ou do representante divino. Celso Laffer chama de poder ex parte principis, que era um poder feito para proteger quem estava no poder, visando a sua manutenção. Então, olha só, tem um exemplo muito claro. Vou até passar um vídeo aqui para vocês da chamada Inquisição, em que a igreja criou um código penal e processual penal chamado Maleicus Maleficarum, que era um manual da Inquisição, escrito por Kramer e Spencer, em que haviam punições bárbaras e torturas que serviam para quê? Para manter a dogmática central da região como a cristã e punir quem pensasse o contrário. Então era uma manutenção do poder do soberano, então da religião soberana. Temos as teocracias também, que utilizaram muito desses poderes, e aí chamo vocês para relembrarem aquele filme Coração Valente, a tortura, em que queriam só daquele dissidente que ele falasse que era culpado. Era isso, a manutenção do poder do soberano. Após isso, as leis viraram um reflexo da vontade popular. Então, elas passaram aí, né, a se tornar, como Laffer fala, ex parte populis. Então, eram leis voltadas para a proteção do povo, visavam o bem comum. E aí foi o início do período humanitário. A gente pode citar assim como paradigma muito conhecido, César de Beccaria, dos Delitos e das Penas, que é uma obra muito boa. Nós vamos ver aqui, olha só que interessante. 1750, esse nobre aqui, que era quem tinha lugar de fala na época, né, escreveu esse livro importantíssimo também. Então só que nós temos 3 livros, né? Contrato Social, de Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, o Leviatã, e dos Delitos e das Penas, aí, de Beccaria. 3 livros essenciais, viu, gente? Essenciais. Então, olha o que ele fala. As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o depósito da salvação pública, ou seja, o bem comum, o bem do povo, são injustas por natureza. Tanto mais justas serão quando... Então, vejam só. Para Beccaria, leis justas são aquelas que servem para o bem social. Olha só. Quanto mais justas serão, mais sagrada e inviolável for a segurança e maior a liberdade que o soberano conserva aos súditos. Viram como se aproxima, com o que Hobbes falou, da parcela de liberdade que pode ser retirada dos súditos? É exatamente isso. Qual parcela de liberdade pode ser retirada dos súditos? O suficiente para o bem comum. Beccaria fala, que pena que é justa? Aquela suficiente para o bem comum. Então vejam que é uma guinada das leis ex parte príncipes
para as leis ex parte populi. Não as leis que servem para manter o poder pelo medo, mas sim aquelas que mantêm a sociedade por ela mesma. Então, essa é a grande ideia do direito penal moderno. E o que é que nós estudaremos aqui para a gente já caminhar para o fechamento? Olha só, nós estudaremos em direito penal as escolas penais, que é o estudo do fenômeno criminal, a teorização do direito penal, o método de aplicação, os postulados, as teorias do direito penal, os movimentos aí de política criminal, como que se aplica o direito penal, como que os legisladores criam leis. Olha só, alguns direito penal máximo, outros direito penal mínimo, outros aplicam garantismo, só o suficiente. Então nós vamos analisar as políticas criminais e finalmente a dogmática penal, que é o direito posto, é estudar o preceito jurídico penal, o que está lá no nosso Código Penal. Então vejam, a gente vai saber como que se teorizou isso, entender o que são políticas criminais, e aí sim nós vamos estudar a dogmática jurídico penal, que é o nosso Código Penal, a sua aplicação, o que ele diz, o que os tribunais falam sobre aquilo e como é a sua aplicação. Acerca dessa parte, os preceitos jurídicos penais, nós vamos estudar a primeira seção da parte geral do Código Penal, que é o estudo do quê? Da teoria geral do direito penal, então aplicação no tempo, aplicação no espaço, o que é crime, concurso de pessoas e assim por diante, e vamos estudar analiticamente o que é um delito, tá? Então nós vamos estudar a parte geral nesta primeira parte. Essa segunda parte vai ficar para o Direito Penal 2, que vai estar aqui no nosso canal também, mas que para quem está estudando comigo, aí na Faculdade Serra do Carmo, fica para o segundo Direito Penal 2. Então na primeira parte, Direito Penal 1, nós estudamos a teoria geral do delito. O que é o delito? Não vamos estudar pena, não vamos estudar sanção penal. Vamos estudar o que é o delito juridicamente, então na dogmática jurídico-penal. Então veja só, vamos estudar a anterioridade da lei, a lei tem que ser escrita anterior, como que funciona a lei penal no tempo, quando que ela se aplica, até quando retroage, quando não retroage, lei excepcional temporária, então em eventos especiais, se existem leis especialmente criadas, em que local que se aplica a lei penal brasileira, quando que se aplica no Brasil, quando que se aplica fora do Brasil, como que se determina onde foi cometido o crime, como se faz com a sentença penal estrangeira e como que a gente faz a contagem dos prazos penais. Então, essa é a primeira parte, eu gosto de chamar de teoria geral do direito penal, que ela vai até o artigo 12 do Código Penal. Aí nós vamos estudar a teoria analítica do delito. Vamos pegar o que é o crime, vamos fatiar e analisar cada pedacinho do crime. Já adianto, o crime, para a teoria que nós nos filiamos, ele tem 3 partes essenciais. O delito é um fato típico, ilícito, olha só, fato típico, ilícito e culpável. Então nós nos filiamos aqui à teoria tripartite do crime. O crime é dividido em 3 partes. E cada uma dessas partes tem subdivisões que nós vamos estudar. Então no fato típico, conduta, resultado, nexo, a vontade, se há dolo, se há culpa, os erros, os aberrácios chamados. Vamos estudar as excludentes de licitude ou antijuridicidade, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, inclusive com a reforma da lei anticrime, as excludentes de culpabilidade também, imputabilidade, erro de proibição, coação irresistível, obediência hierárquica e desobediência civil, que é uma causa supralegal, tá? E aí nós vamos estar finalizando no artigo 25 do Código Penal. E para concluir o nosso semestre, nós vamos estudar o concurso de pessoas, entre o artigo 29 e 31, que são os casos em que mais de uma pessoa concorrem de alguma forma para o cometimento de algum crime. Fechando isso,
nós vamos ter entendido aí a teoria geral do delito e a teoria geral do direito penal, nos preparando para entrar no direito penal 2. Então, gente, essa aqui vai ser nossa breve jornada. Com isso aqui, eu espero ter apresentado o tema para que na próxima aula a gente possa começar a estudar aí as escolas penais, os movimentos de política criminal, e aí vocês consigam entender a dogmática jurídico-penal e como ela evoluiu em suas teorias, desde a clássica até a teoria que foi adotada pelo nosso direito penal, ok? Então nós vamos estudar todas elas aqui em nosso canal, em nossos encontros. Beleza, pessoal? Então nos vemos no próximo vídeo e até lá!